E minha mãe sempre amou cinema, ela é de Rio Claro e ela morava ao lado do cinema. Meu pai também sempre gostava, ele era criança, não tinha dinheiro para ir no cinema. E tem uma história engraçada, meu pai conta que aqui no Cine Peducci, o antigo Cine Peducci de Ourinhos, o meu pai queria muito entrar para assistir o filme e o Seu Romeu, muita gente vai se lembrar com muito carinho do Seu Romeu, ele viu meu pai ali e falou, você quer assistir esse filme? Quero. Então eu falei, é o seguinte, então você vai entrar, você entra, você me ajuda aqui na Bombonière, você me ajuda a servir pipoca, a servir doce, a servir o refrigerante. No final, quando fechar a cortina, eu deixo você ir lá, você entrar e assistir o filme. Falou isso pro meu pai. Pois bem, meu pai ficou ajudando, ajudou ele a vender pipoca, isso, mas aquilo, ele entrou na sessão de cinema e o seu Romeu ainda deu um saquinho de pipoca e um refrigerante pro meu pai. Olha isso, muitos anos depois, meu pai já é funcionário público, né? E com estabilidade, com a minha mãe, as crianças, e todo final de semana era dia de ir ao cinema, e o Seu Romeu ali como gerente, vendo o meu pai agora constituído família, com os filhos, e indo ali e dando aquele abraço sempre carinhoso do Seu Romeu. Então, eu quando era criança, na verdade, minha mãe que sofreu mais, porque nos anos 80, criança, além dos desenhos da Disney, claro, o que havia de mais em alta para criança eram os filmes dos Trapalhões, que eram as maiores audiências aqui no Brasil, Saltimbancos Trapalhões, os Vagabundos Trapalhões, o Trapalhão no Planalto dos Macacos, enfim, aquela coisa toda, e aquilo lá lotava os cinemas. Então, a minha mãe, eu não sei se gostava disso, mas ela ia comigo, e meu pai, minha mãe, e aqui tinha o Cine Peducci e um outro cinema, o Cine Ourinhos, que é hoje onde é o Teatro Municipal, que eles exibiam assim, já no cinema que já estava um pouquinho decadente, então eles exibiam reprises. Era muito legal porque era uma coisa do cinema que tinha o Pullman. O Pullman, você fica no andar de cima e era assim, o Pullman você pagava mais caro e era uma poltrona acolchoada. A de baixo era um pedaço de pau. E quem ficava em cima ficava jogando chiclete, ficava jogando bala em quem estava na parte de baixo. Nesse cinema eu assisti, evidentemente, o reprise, eu sou velho, mas nem tanto. Eu assisti 20 Mil Léguas Submarinas, o antigo com o Kirk Douglas. Eu assisti E o Vento Levou no cinema. Eu assisti Ben-Hur, numa tela gigantesca, que é onde Ben-Hur precisa ser visto. E também vi Flash Gordon dos anos 80, com a trilha sonora do Queen. Então aquilo era uma paixão, era um fascínio. Naquela época não tinha internet, naquela época era pouca revista que mostrava filme. Eu lembro, numa dessas oportunidades, quando eu fui assistir o primeiro filme do Stallone, Rock 3, e eu fiquei enlouquecido. Eu fiquei enlouquecido com aquele negócio. Eu falei, meu Deus do céu. E eu queria pegar uma fotinha, um pedacinho de um recorte do Rock Balboa e procurava, e não tinha. Era muito difícil de encontrar, né? Então, toda a minha infância foi regada a cinema. A minha mãe sempre foi muito entusiasta de filme. Ela falava sobre os bastidores, sobre a produção, sobre isso, sobre aquilo. Então, ela falava com muito entusiasmo para mim e a gente vai captando todo esse tipo de coisa. Até que chegou o meu momento máximo, que eu realmente ali sim me tornei cinéfilo, aos meus 10 anos de idade, no Natal de 1982, quando eu fui para São Paulo, no Cine Marabá, que é um dos poucos cinemas que ainda existem lá no centro. Verdade. E fui assistir E.T., o Extraterrestre, a obra-prima do Spielberg. E eu já assisti mais de 150 vezes, não é no sentido figurado, foram 150 vezes. Quando o filme E.T. entrou em Ourinhos, foi o primeiro filme que ficou 30 dias em cartaz. E eu fui 30 sessões. Fui nas 30 sessões, todo santo dia. Meu pai me dava um dinheiro lá que comprava a sessão, dava para comprar um house de cereja. E no outro dia eu assistia de novo e comprava o house de cereja. Então, foi esse o filme que me fez ter a paixão que eu tenho hoje pelo cinema. Cara, que coisa maluca, né? O cinema é um negócio que conecta a gente de um jeito. Você vai falando, eu vou lembrando também da minha fase aí de criança e adolescente no cinema. Nesses todos que você falou, as pessoas que nos acompanham aqui no canal sabem disso, né? Que eu vim de São Paulo, faz 2 anos que eu tô aqui. Então, todos esses cinemas, a gente tá até falando em off, Marabá, Olido, Ipiranga, enfim, todos esses fazem parte da minha história. E eu é um pouco... parecido contigo aí, tem uma ligação afetiva porque meu pai e minha mãe se conheceram numa sessão de cinema num filme dos Beatles. Nossa, né? Então, que quer legal. Dizer, pra cair dentro do cinema de qualquer jeito. Será que era I Wanna Hold Your Hand? Pois é, cara, até hoje eu não consegui descobrir certo, e eles também não lembram, mas eles assim, a vida, né, a minha vida começa aí também por conta de cinema. Mas aí, cara, assim, isso entra muito na nossa cultura, principalmente, acho que essa década aí da galera de 40, 50 anos viveu muito intensamente, né?
aquilo que você falou, ET também me marcou demais. Né? Em 82 eu assisti ele no Shopping Eldorado, em São Paulo. Tinha um cinema fantástico Sim. lá, uma tia minha que me levou. F3 Comunicação e Design, estúdio para podcast.